Olá, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Terapia de Casal Online, diretamente do nosso Instituto Terapia Integrativa, para falar sobre um tema com vocês, né, que pedem bastante aqui e tem se falado aqui também na nossa rede social sobre a chama gêmea falsa. Quando, né, se percebe-se que estamos com a nossa chama gêmea falsa, né, ou até mesmo alma gêmea falsa, né, quando realmente não é uma relação que é pra nós. Gente, por incrível que pareça, é mais simples do que parece, tá? E infelizmente muita gente fica triste, fica chateado quando percebe que está com a sua chama gêmea falsa, que é uma relação de chama gêmea falsa. Gente, não sintam isso, tá? Primeiro, porque ambas as relações, seja a chama gêmea autêntica, seja a chama gêmea falsa, as duas relações, nos dois sentidos, elas vão trazer transformação, tá? Elas vão tocar de formas diferentes, mas elas vão tocar nas nossas inseguranças e causar transformação, né? No sentido de cada pessoa que se envolve e percebe, a pessoa que percebe que está numa relação de chama gêmea, seja ela falsa ou autêntica, ela vai se sentir instigada a transformar, se sentir instigada a olhar para as próprias inseguranças. Mesmo que tem gente que não quer, né? A gente às vezes não quer olhar para as próprias inseguranças. Mas eu queria conseguir mostrar e provar para alguns pacientes e para as pessoas em geral o quão positivo é você conseguir enxergar essas inseguranças, se você souber trabalhar nelas de forma correta. Seja fazendo terapia ou não, olhar para certas inseguranças. Poxa, essa pessoa me trouxe um medo de abandono. Por quê? Por quê? Eu tenho medo da minha própria companhia e é um trabalho tão bacana que consegue ser feito em cima disso, viu? Que as pessoas iriam agradecer cada vez que lidam com uma situação assim. Eu vejo pessoas saindo transformadas. Mas isso eu vou deixar para o assunto quando a gente for falar da chama gêmea autêntica também. Mas quando é que a relação é de chama gêmea falsa? Quando você percebe que você tem o desejo de transformar, você tem o desejo de se tornar um ser humano melhor, de lidar, trabalhar suas inseguranças, mas você percebe que o outro não. Esse é o ponto-chave. Você percebe o seu desejo de transformar, mas você não sente o desejo do outro de transformar. Uma relação de chama gêmea, ela é uma relação muito forte. É uma relação de alma gêmea, ela é uma relação, né, divina. E o outro tem que ter vontade de mudar também. O outro tem que se sentir tocado e ter medo de perder a outra pessoa por não querer mudar os próprios defeitos, por não querer se transformar. Esse é o primeiro ponto. Você vê que a outra pessoa não muda. Segundo ponto, índice de toxicidade dentro de uma relação. Né? A relação de chama gêmea, ela é muito intrigante. Ela vem com aquele sentido de transformação muito grande. E qual que é a grande diferença? Você sente as suas inseguranças tocadas, os seus traumas passados tocados numa relação de chama gêmea autêntica. Já numa relação de chama gêmea falsa, até mesmo alguns traumas são novos, inseguranças novas criadas, de tão tóxico que está aquela relação. E isso não é saudável. Deve-se impor limites nisso. Tanto que, quando existe aquele período de afastamento, algumas pessoas que estão numa relação de chama gêmea falsa se sentem melhor. Sente a autoestima restabelecida, né? Sente a vontade de transformar, de melhorar, mas não tem vontade de voltar para aquilo. Porque não estava saudável, porque estava no nível de toxicidade, que é um indicador, muito alto. Então, se não estava saudável, se você não se sente mais com vontade de voltar, você sente que a pessoa não tem vontade de mudar, você sente que a pessoa não tem vontade de melhorar, aquilo não é uma relação verdadeira para você.
não é saudável. Pelo menos não nesse momento. Porque, salvo exceções, né? Se for uma pessoa com traços narcisistas, que depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, nós mudamos constantemente. O ser humano não é, né? Ele está. Um dia nós fomos mais soberbos, um dia nós fomos mais narcisistas, mas nós mudamos. Mas nós tivemos vontade de melhorar. Nós evoluímos. E se só você tem vontade de mudar e a outra pessoa não, esse é um ponto também da chama gêmea falsa. Quando o outro não está no processo de transformação. Se o outro estiver no processo de transformação, houve aquele distanciamento, mas você sente que a pessoa tem vontade de mudar, existe arrependimento, existe sentimento de melhora, aí sim pode-se pensar que aquilo vale a pena, que aquilo pode ser restabelecido, que aquilo pode ser transformado e depois pode ter uma união. Mas se você sentir que não muda, é só você que tá ali na sua transformação, viva a sua transformação independente do outro. Tantos insights acontecem quando choca numa relação de chama gêmea, mesmo sendo a falsa, porque é uma relação de transformação. Olhar as próprias inseguranças tem um sentido positivo, sim, tá? Desde que você busque ler, se informar e transformar. Você sendo um ser humano melhor, pronto, é o que basta, independente do outro, né? Corta essa codependência, né? Essa codependência excessiva, porque essa toxicidade, nenhuma relação de amor merece um nível de toxicidade alto, né? Então, a gente vai falar mais sobre esse assunto ainda, mas esses são os principais pontos, tá? Deixa seu like aí, a gente vai falar mais sobre a chama gêmea falsa também aqui nesse canal, tá? E se quiser, embaixo aí tem um link de um pocket e-book que a gente fez, chamado A Síndrome de Dom Juan. A gente fala sobre algumas relações que são saudáveis ou não são saudáveis, traços narcísicos, como passar por uma relação dessa, o pós, o restabelecimento da autoestima, bem completo. E é um livro curtinho, mas muito bom, viu, gente? Tá o link aí na nossa descrição, tá bom? Bom dia!